Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Obrigado por você estar aqui no canal Verdades do Evangelho. É um prazer ter você aqui conosco. E hoje eu gostaria de compartilhar um texto, uma reflexão com os irmãos no livro de Gênesis, capítulo 2. Essa reflexão ela vai falar sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitas pessoas se questionam com relação a isso. Mas por que Deus ele colocou uma árvore que traria a morte no meio do jardim? Isso é uma coisa interessante, muitas pessoas perguntam isso. Mas vamos analisar um pouco esse texto e a gente vai fazer um comentário acima dessas coisas. Gênesis capítulo 2, versículo 9 diz assim: O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvore agradável aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na região do Éden nascia um rio que regava todo o jardim. Agora pulando logo para o versículo 16 agora, do capítulo 2, versículo 16, diz assim: E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: Comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que esteja no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com toda certeza morrerás. Olha que coisa interessante. Deus ele fez várias árvores no jardim, com alimentos. Todas eram boas, agradável, paladar. Você pode pegar a Bíblia aí, no capítulo 1, capítulo 2. E tudo que Deus criou, ele fala, viu que era bom. Aí Deus pega e no meio desse jardim ele coloca, não é só uma árvore, ele coloca duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também colocou a árvore da vida. E se você observar, em nenhum momento Deus proibiu Adão de comer a árvore da vida. Mas Deus simplesmente fala para Adão: você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que ele não poderia comer? Porque ele iria morrer se comesse do fruto. No mesmo dia, ele iria morrer. Ele ia ter consequências. Muitas pessoas questionam essa relação com essa árvore, porque dizem o seguinte: mas por que Deus pegou e fez isso? Isso já tinha sido levantada uma questão parecida com essa no céu. Satanás, ele alegou que os anjos no céu, eles teriam que ter escolha, não poderiam viver simplesmente sem escolha. As pessoas mesmo por si próprias tinham que decidir obedecer a Deus ou não. E quando Deus ele faz o homem, faz tudo ali na terra, ele faz tudo bom. Ele não criou nada mal. E tudo era perfeito, tudo era tranquilo. Adão tinha toda a vida satisfatória, feliz pela frente. Mas como que Adão ele ia mostrar sua obediência a Deus se não tivesse uma coisa que ele poderia ali mostrar realmente ser obediente, que tinha uma escolha ele a fazer? Como que ele poderia mostrar que poderia ser uma pessoa que queria servir a Deus, obedecer a Deus, se não tivesse aquela árvore no jardim? O problema não está na árvore. Adão, ele tinha que fazer algo. Não foi a árvore que foi até Adão. A árvore foi colocada no meio do jardim. Ela causava a morte eterna, que foi o que Adão adquiriu. Mas ele tinha escolha, ele podia dormir debaixo daquela árvore, debaixo da árvore da morte. Ele poderia passar perto da morte a vida inteira. A única coisa que ele não poderia fazer era comer. Ele tinha a árvore da vida, ele tinha uma escolha entre viver e morrer. Ele tinha que simplesmente ter uma ação. Ele tinha escolha. Adão nunca deixou de ter escolhas. Ele tinha escolha. Ele simplesmente tinha que ter uma ação. Evitar, simplesmente se ele tivesse evitado. Então o problema, às vezes a pessoa pensa que o problema está na árvore. Mas o problema não está na árvore, no meio do jardim, na árvore da morte, do conhecimento ali que ele poderia ter sido obediente.
O problema estava em Adão. O problema nunca foi Deus ter colocado aquela árvore. Ela podia passar milhares e milhares de anos, mas Adão simplesmente só teria que rejeitar. Então Adão teve que ter uma ação. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque às vezes a gente reclama, às vezes nós passamos a reclamar, nossa, por que isso? Por que isso acontece? Mas na realidade, em Gálatas, no livro de Gálatas, fala uma passagem interessante, que o que a pessoa plantar, ela vai colher. Então nós temos escolha. Adão teve escolha. Por exemplo, Sansão e Dalila. Dalila ela era a árvore ali da morte. Mas ele poderia ter rejeitado. Interessante que no começo da Bíblia, depois, quando fala a história de Caim e Abel, Deus ele sempre avisa, sempre lhe deixa um aviso. Quando Caim e Abel ali, Deus percebe que Caim ficou com ciúmes do seu irmão, ele fala uma coisa interessante, ele menciona que o pecado estava à porta, estava à frente dele. A única coisa que ele deveria fazer era rejeitar. Então Caim também teve escolha, Sansão teve escolha, Davi teve escolha. Todos os servos de Deus têm escolha. Você todo dia tem a árvore da vida ao seu lado, mas tem a árvore da morte. O pecado é como se fosse a árvore da morte. Mas não é porque o pecado existe no mundo que nós temos que pecar. Não é porque existem coisas erradas no mundo que a gente tem que fazer. Então, o erro não está no pecado. O erro não está em hoje existe isso. Mas a única coisa errada que está hoje é em nós mesmos, é em mim, é em você. Porque nós temos escolha. Nós todo dia estamos tentados a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas também tem a árvore da vida, que é a obediência. Cabe a cada um de nós saber qual a escolha que devemos fazer. Satanás ele faz o papel dele, é caluniar, é ser opositor. Mas cabe a cada um de nós rejeitar isso. Não somos obrigados a comer o prato que Satanás coloca em nossa mesa. Não somos obrigados a compartilhar o que ele quer. Jesus Cristo, quando foi batizado, a primeira coisa que depois foi feito foi levado pelo Espírito para ser, ali ele foi tentado. Mas ali, da mesma maneira que Satanás tentou a Adão lá no passado, Satanás tentou ali como se fosse uma árvore também, desejava aos olhos o reino do mundo, que era aquilo, era um poder, porque Jesus Cristo era vangloriado, as pessoas queriam ele como rei, mas ele negou, ele viu que o pecado estava à porta, mas ele negou, ele foi obediente, e obediente até a morte. Por que Abraão se destacou? Por que José lá, quando foi levado para o Egito, por que ele se destacou? Ele não foi obrigado. A mulher de Faraó tentou ele, mas ele fugiu do pecado. Ele não comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não comeu da árvore da morte. Ele preferiu pegar e ficar com a árvore da vida, ser obediente. Eles se destacaram. Por que Cristo se destacou? Por que os apóstolos? Por que eles se destacaram? Porque eles fizeram escolhas corretas. Corretas a escolha de, em vez de pegar da árvore do conhecimento do bem e do mal, ficar com a árvore da vida, que é a obediência, que é Cristo, obedecer os mandamentos de Deus. Então a questão nunca foi a árvore no jardim, o problema nunca foi a árvore no jardim, mas a escolha que Adão fez. O problema não está no pecado, o problema não está hoje em ter coisas erradas no mundo. Eu posso simplesmente, ou eu ou você, passar por muitas coisas erradas e tudo, passar perto, mas eu, assim como Adão passava perto daquela árvore, podia ter rejeitado. Então eu tenho escolha, você tem escolha. E aí? Qual é a escolha que você quer? Qual é a escolha que você faz todos os dias? Você tem chance de ganhar uma vida eterna comendo assim da árvore da vida, por ser obediente, por ser imitador de Cristo. Mas você também tem uma chance todo dia de comer da árvore da morte. A árvore da vida leva à vida eterna. A obediência leva à vida eterna. E hoje Jesus Cristo é como se fosse a árvore da vida. Lá em Apocalipse ele é identificado como a árvore da vida. E o que você? Agora eu pergunto. Qual a escolha que você quer fazer? Todos nós temos escolhas na vida.
Dependendo da sua escolha, o prêmio é a vida eterna, é viver em paz. Apesar do mundo hoje estar todo deturpado, cheio de coisas erradas, mas o futuro na frente vai ser maravilhoso. Isso não é a vida que foi prometida para nós humanos. Deus, ele tem uma promessa linda e maravilhosa. Então, se você quiser saber como sempre estar vivendo em harmonia com os princípios de Deus, eu peço a você que se inscreva nesse canal Verdade do Evangelho. Aqui nós sempre colocamos vídeos e palestras bíblicas incentivando e estudando a palavra de Deus. Assim, para a gente saber como ser obediente até a morte, assim como Cristo foi. Somos imperfeitos, temos o pecado de Adão em nossa carne, mas cabe a nós rejeitar. E eu tenho escolha, você tem escolha. Essa é a mensagem e muito obrigado. Invisível.